Depois de elogiar muito Dustin Poirier, John Anik, em entrevista para o Daniel Cormier em seu programa na ESPN americana, falou que não se pode pensar em 2022 sem pensar em Islam Makhachev. Isso aí. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Certamente, Islam Makhachev, na totalidade, acho que isso foi a coroação dele. Nunca vou pensar em 2022 sem Makhachev. Não tenho certeza se algum não campeão teve tanta pressão na história do UFC para se tornar campeão quanto o Makhachev teve. E sabe de uma coisa? Makhachev fez isso com louvor e venceu um cara como Charles do Bronx, que ninguém poderia vencer. Portanto, Makhachev deve ser mencionado em qualquer tipo de conversa sobre 2022 e faz sentido o John Anik enaltecer o Islam Makhachev, sim, porque em 2022 ele foi um dos destaques do ano. Eu não vou dizer que o Islam Makhachev foi o melhor lutador de 2022, porque acho que tanto o Alex Poitin quanto o Alexander Volkanovski fizeram mais do que o Islam Makhachev. Mas que o russo merece sim ser reverenciado, ainda mais pela forma como ele conquistou esse cinturão do peso leve do UFC, finalizando o Charles do Bronx, o maior finalizador da história do UFC, de fato, não é para qualquer um, tem que ser enaltecido sempre. Além do Charles do Bronx, que o Islam Makhachev venceu, o Islam Makhachev também passou antes pelo Bob Green, nocauteando o Bob Green naqueles ataques via ground and pound. E agora o Islam Makhachev é o campeão do peso leve do UFC e está em segundo no ranking peso por peso do UFC. Lembrando que o Islam Makhachev é como o John Anik falou, ele sempre foi um lutador de muito futuro, tinha essa pressão sim de representar a amizade, os treinos, a Rússia no MMA, principalmente depois que o Khabib Nurmagomedov se aposentou, ficou para o Islam Makhachev assumir aquele legado de campeoníssimo russo no peso leve do UFC, e ele viu antes, assim que o Khabib Nurmagomedov abdicou do seu cinturão, Charles do Bronx pegar esse cinturão e até ser visto como um possível maior nome do peso leve do UFC de todos os tempos. Mas isso acabou quando o Islam Makhachev assumiu, aceitou a luta contra o Charles do Bronx e fez o que quis com o brasileiro. Ele foi muito bem em pé e no chão finalizou o Charles do Bronx, algo que foi marcante, sem dúvida alguma. Sim, tinha a pressão do Islam Makhachev ser campeão. Muitos lutadores não conseguem lidar com isso, mas o Islam Makhachev provou novamente que é um lutador diferenciado e especial e lutou normalmente como se isso não fosse nada. Ele sempre teve o apoio e a cobrança de Khabib Nurmagomedov e isso fez a diferença porque o elevou a um patamar que hoje o Islam Makhachev no peso leve do UFC é quase inalcançável. Por essas e outras que o John Anik está aqui destacando esse ano muito simbólico e bonito e importante na carreira do Islam Makhachev, o seu grande ano no MMA. E vocês, pessoal, concordam com essa visão do John Anik sobre o 2022 de Islam Makhachev? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.